Antes de mais nada, se você está aqui é porque, assim como eu, você sente que há algo além do que é mostrado. Então, já se inscreve no canal Guardião do Cronos, ativa o sino e prepare-se. Porque o que você vai ouvir hoje pode mudar tudo o que você sabe sobre experimentos secretos. E mais, pode te fazer perguntar o que mais está sendo escondido debaixo dos nossos pés. Imagine um lugar no meio do nada, no deserto do Novo México. Um pequeno vilarejo chamado Dulce, com menos de 3.000 habitantes, parece um cenário comum. Até que você começa a ouvir rumores. Sons estranhos à noite. Luzes saindo do chão, helicópteros sem identificação sobrevoando a área e pessoas desaparecendo sem deixar vestígios. É nesse cenário que surge um dos segredos mais bem guardados e mais aterrorizantes da história militar moderna. Por trás das montanhas Archuleta, disse que existe uma base subterrânea, mas não uma base qualquer. Falo de uma instalação multiestrutural, com andares subterrâneos que descem dezenas de níveis, onde experimentos genéticos, engenharia alienígena e manipulação humana estariam sendo realizados longe de qualquer supervisão civil. Nada é oficial. Nenhum documento confirma, mas testemunhos, vazamentos e relatos anônimos persistem há décadas. Neste vídeo vamos explorar a fundo esse mistério, as origens da base, as declarações de quem alega ter trabalhado lá, as supostas operações envolvendo híbridos humano-alienígenas e o que pode estar acontecendo ainda hoje nas profundezas do solo americano. Vamos atravessar os corredores escuros do desconhecido e tentar entender o que realmente está acontecendo em Dulce. Prepare-se, porque essa jornada não é para os fracos. Esse não é um conto de ficção científica. Essa é uma investigação sobre o que acontece quando a ciência ultrapassa limites éticos e encontra algo que talvez nunca devesse ser despertado. Tudo começou de forma sutil. Os moradores da pequena cidade de Dulce, Novo México, começaram a relatar barulhos estranhos vindos do subsolo durante a madrugada. Sons metálicos, como maquinário pesado trabalhando a quilômetros abaixo da superfície, ecoavam em noites silenciosas. Seria alguma perfuração natural? Um projeto de mineração? As autoridades locais, ao serem questionadas, não ofereciam nenhuma explicação convincente. Pouco tempo depois, moradores relataram avistamentos de luzes misteriosas surgindo do chão, não do céu. Reluzentes em tons azulados e verdes, essas luzes pareciam escapar de rachaduras na terra. Muitos tentaram registrar, mas os dispositivos falhavam misteriosamente. Outros relatavam interferência em rádios e televisões, sempre durante as noites em que os sons e luzes se intensificavam. Então vieram os helicópteros. Não era raro que modelos pretos, sem qualquer identificação visível, sobrevoassem a região em manobras táticas. Voavam baixo, silenciosos, com um comportamento incomum para veículos militares convencionais. A população começou a desconfiar que havia algo subterrâneo e altamente secreto sendo operado naquela região. Não demorou até surgirem as primeiras teorias. Ufólogos e investigadores independentes começaram a visitar Dulce. Alguns afirmavam que haviam detectado sinais de túneis usando sonar e equipamento de escaneamento térmico. Outros diziam que a base era interligada por linhas subterrâneas de alta velocidade que conectavam várias instalações secretas nos Estados Unidos. A teoria mais perturbadora de que essa base abrigava experimentos biológicos envolvendo espécies não humanas. Seria tudo apenas alucinação coletiva? Ou haveria algo de muito concreto sendo escondido por trás da cortina de silêncio e medo que envolvia Dulce? O mistério apenas começava.
De acordo com supostos ex-funcionários e delatores, a instalação sob a montanha Archuleta seria composta por 7 níveis subterrâneos, cada um mais restrito, sombrio e secreto que o anterior. O nível 1 conteria segurança e entrada técnica. O nível 2, alojamentos para funcionários e laboratórios convencionais. Mas é a partir do nível 5 que a história ganha contornos aterrorizantes. O nível 5 seria conhecido como o nível da genética. Lá, experimentos de engenharia biológica estariam sendo conduzidos com o propósito de criar híbridos entre humanos e outras entidades. Seriam seres com aparência humanoide, mas com características alienígenas, capacidades psíquicas ampliadas ou estruturas corporais totalmente incompatíveis com a biologia natural da Terra. No nível 6, segundo testemunhos, estariam armazenadas criaturas consideradas fracassos ou instáveis. Animais deformados, clones que enlouqueceram e seres que não se sabe ao certo se são orgânicos, tecnológicos ou outra coisa. O apelido entre os cientistas que teriam trabalhado ali, Salão dos Pesadelos. O nível 7 seria o mais inacessível, um verdadeiro abismo de horror. Há quem diga que ali ficam as celas, mas não de prisioneiros comuns, prisioneiros genéticos, seres raptados para experimentos, alguns mantidos vivos, outros congelados ou em estado de suspensão. Segundo boatos, o nível 7 possui acesso direto a uma câmara que desce ainda mais, para um espaço que nem os próprios humanos controlam completamente. Como é possível uma instalação tão complexa existir sem que o mundo saiba? Talvez o isolamento da região e a manipulação da informação sejam mais eficazes do que imaginamos. Ou talvez a própria estrutura esteja além da nossa realidade. Um dos relatos mais perturbadores envolvendo Dulce é a existência de uma cooperação entre humanos e entidades alienígenas dentro da base. Alguns chamam esses seres de Greys, pequenos, de pele cinza, grandes olhos negros e habilidades psíquicas impressionantes. Mas o mais assustador não é sua aparência, e sim o que eles estariam fazendo ali. Segundo ex-militares e insiders, um acordo secreto teria sido feito ainda nos anos 50 entre autoridades americanas e esses seres. Em troca de tecnologia avançada, como propulsão antigravidade e armas de energia, os alienígenas teriam permissão para realizar experimentos genéticos com humanos abduzidos. Mas o pacto teria saído do controle. Com o tempo, os Greys teriam expandido suas atividades, ocupando níveis inteiros da base. Alguns cientistas humanos que trabalhavam com eles relataram, após fugirem, que não sabiam mais quem comandava o local: os humanos ou os próprios alienígenas. Muitos acreditam que a base de Dulce se tornou um território de domínio compartilhado, ou talvez até um experimento social em si. Há registros de comunicações entre oficiais do governo e seres que não falavam, mas se comunicavam diretamente na mente. Uma troca mental de informações que deixava muitos funcionários com sequelas mentais irreversíveis. Alguns enlouqueceram, outros simplesmente sumiram. Estaria a humanidade sendo usada como cobaia de algo muito maior? E se esse acordo não for o único? E se existirem outras Dulces espalhadas pelo mundo, comandadas por civilizações que nunca desejaram ser conhecidas? Além da manipulação genética, Dulce também seria palco de experimentos com controle mental. Testes envolvendo impulsos eletromagnéticos, drogas psicotrópicas e implantes neurais estariam sendo conduzidos em prisioneiros humanos. O objetivo? Criar soldados obedientes, civis passivos e até assassinos programáveis. Relatos falam de salas onde pessoas eram expostas a estímulos sensoriais extremos, sons constantes, luzes pulsantes e privação do sono. Outros diziam que pessoas comuns,
Abduzidas sem seu consentimento, acordavam em câmaras cirúrgicas sem saber como chegaram ali. Algumas voltavam com memórias fragmentadas, cicatrizes misteriosas e um olhar perdido no vazio. Outro foco dos experimentos seria a clonagem avançada. Cópias humanas quase perfeitas estariam sendo criadas em tempo recorde, com ajustes específicos de personalidade, força física e resistência. Seriam clones usados como espiões, agentes duplos ou até substituições para figuras públicas? Os documentos nunca vieram à tona, mas em 2005, um engenheiro eletrônico da Califórnia afirmou ter analisado equipamentos militares que pareciam conter protocolos neurológicos de reprogramação. E pasme, parte do código estava em uma linguagem não humana. Algo que ele nunca conseguiu decifrar. Se isso for verdade, Dulce não seria apenas uma base científica, mas um centro de reescrita da própria condição humana. E talvez uma prévia de algo muito maior que está por vir. Em 1979, segundo um suposto delator do governo chamado Phil Schneider, teria ocorrido uma guerra real dentro da base de Dulce. Schneider alegava que, ao descer a um dos níveis mais profundos com uma equipe de engenheiros e militares, foram surpreendidos por seres hostis, supostamente Greys, armados com tecnologia de energia direta. Ele contou que um tiroteio brutal aconteceu. Muitos militares desvivenciaram no confronto. Schneider teria sido atingido no tórax por uma dessas armas, o que resultou em queimaduras graves. Depois disso, os acessos à base foram lacrados e a estrutura reorganizada para manter as espécies separadas. Phil passou os anos seguintes dando palestras e alertando sobre os perigos da base de Dulce. Ele dizia que a população precisava saber da existência de seres não humanos operando ao lado ou acima do governo. Em 1996, ele foi encontrado desincronizado com a vida, em circunstâncias que muitos consideram suspeitas. A história da rebelião de 1979 se tornou um ponto de virada. Foi quando Dulce deixou de ser apenas um mito. Começou a surgir em documentos, citações ocultas e códigos internos de agências de segurança. Quem tenta investigar, desaparece. Quem fala demais é silenciado. Se houve um conflito dentro da base, a pergunta que fica é: ele foi resolvido ou apenas abafado? Dulce pode não estar sozinha. Muitos pesquisadores acreditam que ela faz parte de uma rede global de bases interconectadas, todas subterrâneas, criadas após a Segunda Guerra para abrigar projetos secretos. Essas bases estariam localizadas sob desertos, oceanos, montanhas e até em regiões árticas. Supostas rotas subterrâneas de altíssima velocidade, túneis com trens magnéticos, conectariam Dulce a lugares como Área 51, Denver, Montauk e até bases fora dos Estados Unidos. A existência dessas rotas foi sustentada por ex-engenheiros militares e escavadores de alta patente. A função dessas bases não seria apenas esconder experimentos, mas preparar um novo tipo de sociedade paralela. Uma onde ciência, biotecnologia e inteligência artificial não seguem as regras da ética humana. Uma civilização em gestação, nas sombras, que talvez um dia substitua a nossa. Algumas dessas instalações teriam até replicado atmosferas artificiais e ciclos solares, como se estivessem preparando outra forma de viver. Talvez para humanos aprimorados, talvez para algo que não é humano, mas precisa de um habitat híbrido. Se Dulce é apenas uma peça do quebra-cabeça, quem está montando o tabuleiro? Hoje, a cidade de Dulce continua onde sempre esteve, pequena, silenciosa e vigiada. Visitantes relatam desconforto, interferências nos dispositivos e até a sensação de estarem sendo observados. Nada visível, tudo sutil. A base, se ainda ativa, opera em um nível de sigilo absoluto.
Documentos continuam sendo desclassificados, mas sempre com trechos apagados. A versão oficial: não existe base, não existe pacto, não existe experimento, mas a ausência de resposta talvez diga mais do que qualquer confirmação. As tecnologias que vemos surgir, como IA, edição genética, realidade aumentada, podem ter suas raízes em experimentos que nunca foram públicos. E Dulce pode ser o berço dessas criações. Afinal, o que seria mais eficiente do que desenvolver um novo mundo debaixo do velho? A pergunta que fica é: por que esconder? A resposta pode ser mais assustadora do que qualquer teoria. Talvez porque aquilo que está sendo criado lá não tenha mais espaço entre nós. Ainda. E agora que você sabe disso, o que vai fazer com essa informação?